moçada, eu sou o professor Breda aqui da Oficina do Estudante e hoje eu trago uma dica sobre gráfico de espaço versus tempo. Um aluno me procurou recentemente com um problema que teoricamente deveria ser bastante simples, mas perturbou ele. Vamos ver se é o seu caso também, se eu posso ajudar. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho um diagrama de espaço, que é a posição do móvel em função do tempo. Lembrando, só para você tomar cuidado, que às vezes é comum o vestibular chamar de X essa incógnita. Não importa, o enunciado deve deixar claro do que se trata o gráfico. Se ele usou X, S, não tem problema, tá? Então eu tenho um diagrama aqui e eu tenho uma curva. Note que não há nenhum valor numérico exposto nesses eixos. Eu só sei que esse eixo me indica o lugar que o móvel se encontra e esse eixo me diz quando que ele se encontra ali. E a questão perguntava especificamente para a pessoa responder quantas vezes o móvel para. Como é que eu vou saber se o móvel para? Lembrando que se o móvel para, a velocidade é zero. Porém, esse diagrama não me mostra a velocidade do móvel, me mostra só onde ele está. Como é que eu vou saber que se ele vai parar ou não? Lembre de um seguinte, galera. Se o móvel se desloca sobre uma trajetória, para ele retornar sobre a mesma trajetória, obrigatoriamente ele precisa parar. Então, um exemplo simples disso daí é um lançamento vertical. Se você pega uma pedrinha e lança ela verticalmente para cima, ela vai subir em movimento retardado, vai parar em algum momento e retorna. Se ela não parar, ela não vai retornar. Esse cara vai subir até entrar em órbita ou algo do tipo. Beleza? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Quando a gente olha, eu sei que, nesse instante, o móvel está nessa posição. Num instante posterior, ele está numa posição avançada. Num instante um pouco maior, ele está numa posição que é o ponto B. Um pouquinho depois, se eu for analisar, a posição dele é menor que a posição B. Então, ele se deslocou até a posição B e agora está voltando para valores menores de espaço. Então, ele está retornando. Espera aí, se ele está retornando sobre a mesma trajetória, seguramente ele teve que parar. Então, quando é que eu vou saber se esse cara parou ou não? Toda vez que ele inverter o sentido da movimentação. Ele está se deslocando a favor da trajetória, agora está contra, parou. Está andando contra a trajetória e agora está a favor, parou de novo. Toda vez que houver uma inversão do sentido, portanto, vai indicar uma interrupção do movimento. Dá uma olhada aqui então, ó. Nesse ponto ele subiu, agora está descendo. Aqui houve uma parada, então a velocidade no ponto B é zero, ele parou momentaneamente. Aí depois que ele parou, ele inverteu o sentido da trajetória e se desloca agora contra a trajetória, no sentido dos marcos quilométricos decrescentes. E ele diminui, diminui, diminui e a partir daqui começa a subir novamente. Opa, então aqui ele parou outra vez. Vamos chamar esse ponto aqui de ponto D e aí eu posso indicar que a velocidade escalar instantânea desse cara nesse momento é zero também. Então, nesse gráfico, houve quantas paradas? 2 paradas. O móvel inverteu o sentido quando passou por B, inverteu o sentido quando passou por D. Tranquilo? Aproveitando, uma outra dúvida que a galera sempre tem também é a respeito da velocidade. Breda, como é que eu vou saber onde que ele era mais rápido, onde ele era mais lento? Olha, a velocidade está mudando, é simples de se perceber. Uma vez que a gente descobriu que ele parou, o que o móvel está fazendo antes de parar? Está retardando o movimento. Antes da parada, o movimento é retardado. O que o móvel fez logo após a parada? A única possibilidade, que é acelerar. Um corpo em repouso não tem como retardar mais, ele já está parado, então ele só vai poder acelerar. Então, antes da parada, o movimento era retardado, após a parada era acelerado. Tá? Então, se há aceleração, é porque o valor da velocidade varia ao longo do tempo. De novo, esse gráfico não me indica a velocidade e pode ser um problema para as pessoas analisarem isso, mas veja como é simples. Se eu perguntar para você em que ponto que o móvel se desloca mais rapidamente, se é no ponto A, no ponto B ou no ponto C, como que você poderia me responder? Simples, ó. Lembra que no gráfico de espaço por tempo, se o movimento é uniforme, a inclinação da reta vai indicar a velocidade. Aqui eu não tenho reta, vamos fazer uma então. Eu quero descobrir qual é a velocidade no ponto A, eu vou pegar e vou traçar uma reta tangente aqui no ponto A. A inclinação dessa reta não vai me dar o valor da velocidade, visto que nesse caso eu não tenho valores numéricos. Mas eu consigo fazer o quê?
comparar com essa inclinação aqui, veja. E é fácil de observar que esse ângulo aqui é maior do que esse ângulo. Então, a inclinação da reta tangente no ponto A é maior que a inclinação da reta tangente aqui no ponto C. Quanto mais inclinada é a reta, maior é o valor da velocidade escalar, ou melhor dizendo, do módulo da velocidade escalar. Dessa forma, eu poderia até colocar assim, ó, a velocidade escalar no ponto A tem módulo que é maior que a velocidade escalar no ponto C, cujo módulo é maior que a velocidade escalar no ponto B. Lembrando que no ponto B ele parou. Ficou claro, galera? É isso aí. Não se esqueça de se inscrever na nossa página, no nosso canal e curtir a nossa página, beleza? Espero ter ajudado. Siga essa dica e vire bicho. Até a próxima.